Deus fez os seres humanos para terem comunhão com Ele todos os dias, porém quando Adão e a Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, preferindo obedecer o diabo, fizeram o que o diabo pediu para eles fazerem. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Por isso todos os seres humanos perderam a comunhão com Deus. Então Deus mandou o seu único filho para restaurar a comunhão que todos os seres humanos perderam, por causa do pecado do Adão e da Eva. O diabo é o pai do pecado, foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden. Ele era um anjo do bem que se rebelou contra Deus, e foi expulso do céu. Com ele outros anjos que também se rebelaram, vieram para a terra. Para quem não acredita que o diabo existe, o criador desse canal chegou a ver o diabo. Também alguns demônios. O diabo é o hacker espiritual. Ele fica colocando o vírus do pecado na mente das pessoas. Ele não quer que os seres humanos restaurem a comunhão, a conexão perdida dos seres humanos por causa do pecado da humanidade. Infelizmente, a maioria das pessoas preferem seguir o diabo. O diabo quer que todos continuem nas práticas dos pecados, que é a prática de ter relações sexuais entre solteiros. O diabo não quer que as pessoas deixem de adorar, também a crer em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem, imagens de escultura que não podem livrar ninguém do inferno. O diabo quer que todos os viciados morram nos vícios do álcool, que é droga líquida. O diabo quer que os viciados na maconha, na cocaína, morram nos vícios, e vão morar no inferno. O diabo tentou Jesus Cristo. Ele disse para Jesus assim: tudo foi entregue a mim aqui na terra. Se você me adorar, tudo te dou. Jesus Cristo não aceitou os presentes do diabo. O diabo quer que as pessoas continuem a ir em baladas, ele até incentiva, com as tentações dele. Ele quer que as pessoas continuem a pular carnaval, a irem em bailes funk. O diabo fala na mente de muitos assim: você tem que aproveitar a vida, você tem que se entregar aos prazeres carnais. Inferno não existe não. O que é isso? O diabo só não fala das consequências dos pecados praticados pelos seres humanos. O diabo conhece bem o inferno, porém ele tem um grande prazer em ver as almas indo para o inferno depois da morte. Ele sabe que todos os que morrem sem a salvação vão para o presídio de Deus, que é o inferno. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: eu não quis esperar mais, e mandei irem saber da vossa fé, porque eu fiquei com medo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Porém o Timóteo veio me dizer que vocês estão firmes na fé. O apóstolo Paulo ficou com medo que estivessem desviados os que foram evangelizados por ele. Jesus Cristo quer que todos se convertam ao verdadeiro evangelho dele. Por outro lado, o diabo quer que todos os seres humanos vão morar no inferno depois da morte. Cada um decide quem vai seguir: aquele que se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, e se batiza do jeito que Jesus mandou,
vai morar no paraíso de Deus com Jesus Cristo depois da morte. Aquele que prefere seguir o diabo, vai morar no inferno depois da morte, 100% de certeza. Vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. O diabo não quer que as pessoas restaurem a comunhão com Deus. Ele conduz a maioria das pessoas pelo caminho largo, onde tudo pode-se pecar à vontade, pode-se ter qualquer tipo de vícios, pode-se ter um montão de deuses feitos de gesso, que não podem livrar ninguém do inferno. Prezado ouvinte, não aceite os presentes do diabo, que são os prazeres carnais, que desagradam a Deus, também os vícios. Deus fez os seres humanos para dominar, e não serem dominados pelos vícios. Todos os que fazem a vontade do diabo, irão com ele para o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você que ouve essa mensagem, restaura a comunhão perdida com Deus no Jardim do Éden. Conecte com Deus através de Jesus Cristo. Jesus não é uma estátua, vendida em uma lojinha. Jesus Cristo está vivo, converse com Ele, se confesse para Jesus, se batize do jeito que Jesus Cristo mandou, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus falou assim: ensinem o meu evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus Cristo mandou, ele vai escrever o seu nome no livro da vida, depois da sua morte. Você vai morar com ele no paraíso de Deus. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados, não se confesse para homens. Homens não podem perdoar pecados. Delete da sua vida o vírus do pecado. O antivírus contra o pecado é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Quando o pecador se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus Cristo, é a mesma coisa que Jesus Cristo ter vindo de novo na terra e derramado o seu sangue inocente na cruz, para apagar os pecados do pecador arrependido. Pense nisso, ouvinte. Quem não quer que Jesus Cristo pague os seus pecados, vai pagar no inferno, que é o presídio de Deus. Depois no inferno irá vir o lago do fogo, para os que se recusar a obedecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O inferno existe sim, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, Jesus disse que no inferno os vermes nunca morrem, o fogo nunca se apaga. Se tem vermes também tem carniça, se tem fogo, tem a dor das queimaduras do fogo do inferno. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem o poder de lançar no inferno a alma,
e também o corpo humano, prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma, a alma humana não morre, só morre o corpo humano, não existe purgatório na Bíblia, não existe reencarnação, quem morre sem a salvação da alma automaticamente vai morar no inferno, quem passa pelo plano de salvação que Jesus Cristo mandou, vai morar no paraíso de Deus. Cada um escolhe a quem seguir, quem segue a Jesus Cristo, vai morar no céu, quem segue o diabo vai morar no inferno, que é o presídio de Deus, o Wi-Fi do céu, é a oração. A senha é a obediência ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não deixe o diabo atrapalhar a sua conexão com Deus. Não obedeça ao diabo, obedeça a Deus.